Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Glauber, faço parte do grupo 9 dos seminários da matéria de Teoria da Administração 2, ministrada pelo professor Luiz Saraiva. Nosso grupo vai apresentar sobre o tema Pop Management e é composto pelos integrantes eu, Glauber Tomás Sanches, Guilherme de Souza de Paula, Maclene Rodrigues Martins, Tamires de Oliveira Lima, Tiago Augusto Rodrigues e Bruna Maria Ferreira Mota. Sumário. O nosso trabalho está organizado de forma a apresentar o fenômeno do pop management em suas diferentes dimensões. Iniciamos com introdução, falamos da história, contextualizando seu surgimento no final do século XX, em meio à globalização e intensificação da competitividade. No desenvolvimento, destacamos simplificação de conceitos complexos e sua difusão em larga escala. Em seguida, trazemos os impactos simbólicos e culturais, bem como das críticas acadêmicas e dos efeitos sobre os trabalhadores, que revelam tanto o modelo de influência quanto suas limitações. Abordamos ainda mudanças recentes no repertório prático que se consolidou ao longo do tempo. Por fim, trazemos as conclusões e as referências acadêmicas do nosso trabalho. Introdução. O Pop Management não deve ser entendido apenas como um conjunto de técnicas gerenciais. Mais do que isso, ele configurou-se um movimento que emergiu com força nas décadas de 1980 e 1990, ocupando um papel na difusão das práticas da administração de forma global. O grande diferencial dessa corrente estava na capacidade de construir narrativas que transformam o cotidiano empresarial em histórias de superação, ao mesmo tempo em que simplifica alguns conceitos complexos da administração, apresentando-as como soluções mais acessíveis a qualquer gestor que tivesse acesso a esse formato. Essa característica de possível facilidade favoreceu sua popularização e deu origem a uma verdadeira indústria cultural em torno da administração. Origens no contexto histórico. Como eu trouxe na introdução, o pop management esteve relacionado ao contexto de globalização e intensificação da competitividade que marcaram o final do século XX. Esse período foi caracterizado por rápidas transformações tecnológicas, reestruturação produtiva e uma crescente pressão por inovação. Nesse cenário de estabilidade, incerteza e inovações, gestores e administradores buscavam respostas imediatas e práticas para lidar com os grandes desafios organizacionais. Foi nesse espaço, buscando sanar essa dor, que os livros, revistas especializadas e consultorias passaram a oferecer algumas fórmulas de sucesso capazes de traduzir a complexidade do mundo dos negócios em orientações diretas e aparentemente aplicáveis a todos os tipos de negócio. O discurso do Pop Management ganhou relevância justamente por prometer uma certa clareza e solução rápida em meio à turbulência vivida na administração naquele momento. O movimento se consolidou de forma definitiva através de várias obras literárias, como, por exemplo, Em Busca da Excelência. Essas obras assumiram o status de guias indispensáveis para os executivos e gestores em diversas partes do mundo. O culto à excelência, à qualidade total e à inovação difundiu-se com força de um modismo, adquirindo legitimidade como se fossem uns princípios universais para todo tipo de gestão ou administração. Nesse processo, as teorias administrativas ganharam espaço acadêmico ou círculos técnicos restritos, transformando-se em produtos de consumo. Passaram a circular em escala global, moldando práticas organizacionais e influenciando não apenas a gestão das empresas, mas também a percepção do público sobre o papel da administração. A difusão em massa conferiu ao pop management uma dimensão que ultrapassava o caráter meramente instrumental, convertendo
esse modelo em um fenômeno cultural, midiático e simbólico. Quando a gente está falando de pop management, a gente fala de um fenômeno global, que a partir ali dos anos 80, 90, os livros de gestão começaram a ser traduzidos para várias línguas diferentes, para além do inglês, né, que era o mais habitual, e esses conceitos gerenciais começaram a se espalhar de uma maneira muito rápida, chegando em diferentes culturas, diferentes realidades. Então, quando a gente pensa na dimensão econômica, o pop management ele virou uma indústria, onde a gente não fala só de livro hoje em dia, mas também tem vários outros subprodutos, como palestras, workshops, cursos de curta duração. Hoje em dia, mais comumente, os cursos online, né? A ascensão do coach também, eventos corporativos, executivos. Então, as editoras e as consultorias, e até mesmo as escolas de negócio, elas transformaram essa ideia de gestão em produtos muito lucrativos. Então, além de um conjunto de teorias, né, o pop management ele também se consolidou com um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano. Quando a gente pensa na dimensão da tecnologia, toda revolução traz um novo modismo, né? Então, lá nos anos 2000, o foco era falar sobre transformação digital, sobre a internet, enquanto que hoje a gente fala muito sobre a inteligência artificial, inovação, futuro do trabalho, e isso comprova que o pop management não é estático, ele acompanha as tendências do mercado e se reinventa para continuar atraindo novos gestores, novos executivos e continuar sendo movimentado, né? Quando a gente olha isso no Brasil especificamente, a gente vê que o movimento, no geral, ele foi reinterpretado da nossa maneira. Então, muitas vezes, os conceitos que são importados, eles acabam se misturando com o nosso jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, né? E nesse espaço que surgem as figuras como os empreendedores de palco, os coaches motivacionais, os influenciadores digitais, coaches, que traduzem essas ideias para o público geral. E o resultado disso é uma versão tropicalizada do pop management, mais acessível, mas também mais voltada para o espetáculo e para a performance mesmo, não necessariamente para a teoria. O pop management ele não se resume só ao mercado, ele também tem impacto profundo assim no imaginário tanto simbólico quanto narrativo, quando esses discursos, né, constroem uma ideia de sucesso idealizado. Então, tanto para a empresa quanto para o gestor, a expressão do tipo excelência, qualidade total, eficiência máxima, elas funcionam como símbolos mesmo de vitória. E isso alimenta a ideia de que o sucesso depende apenas do esforço, da disciplina e do modelo certo de gestão. Por um lado, isso pode ser muito inspirador, né? Muitos profissionais com certeza se motivam ao ler histórias de empresas que se reinventaram ou líderes que foram retratados como heróis, a famosa trilha do herói, né? Narrativa do herói. E o que alguns, né, autores chamam de conto de fadas corporativo, que são narrativas que dão esperança e oferecem modelos a serem seguidos. Só que, por outro lado, existe um efeito um pouco mais crítico, que seria desse mesmo discurso criar uma pressão muito grande, porque estabelecem padrões de excelência que muitas vezes são inalcançáveis na prática. Então, assim, ao mesmo tempo que eles oferecem essa motivação, eles reforçam uma cobrança muito constante, que pode gerar frustração, ansiedade e até aquela sensação de inadequação. Então, ele funciona como um jogo mesmo de duas faces. Ele inspira e motiva, só que ele também aprisiona em expectativas muitas vezes irreais. Fenômeno do pop management. Primeiro, é importante entender o que significa esse termo. O pop management surgiu com força a partir das décadas de 1980 e 1990. Ele se refere à produção de livros, revistas, palestras e cursos de fácil acesso e consumo rápido, que prometem soluções para problemas de gestão.
Mas ele vai além de simples técnicas. O Pop Management constrói narrativas e símbolos que moldam a forma como entendemos a administração. A mídia especializada tem um papel central nesse processo. Revistas de negócios, best-sellers de gurus de administração e palestras motivacionais ajudam a legitimar e difundir essa cultura. Elas reforçam valores como competitividade, inovação e o empreendedorismo individual. Um aspecto marcante é a exaltação do chamado líder-herói, que é aquela figura carismática que parece ter todas as respostas e que inspira seguidores no ambiente empresarial. Um bom exemplo é a reengenharia, muito popular nos anos de 1990. Inicialmente, apresentada como uma verdadeira revolução organizacional, ela prometia transformar empresas inteiras. Porém, na prática, acabou se tornando um grande modismo. O que vemos é que conceitos como esses não são apenas ideias de gestão, mas verdadeiros produtos de mercado, comercializados por editoras, consultorias e até escolas de negócios. Além disso, o Pop Management funciona como uma espécie de conto de fadas corporativo. Ele dramatiza a realidade empresarial, criando histórias de sucesso que parecem mágicas, mas que muitas vezes simplificam demais a complexidade do mundo do trabalho. Essas narrativas inspiram, mas também moldam valores e subjetividades, reforçando o imaginário empresarial baseado em glamour, triunfo individual e promessas de ascensão muito rápidas. Assim, o Pop Management deve ser entendido não apenas como técnica, mas como um fenômeno cultural e simbólico. Ele influencia tanto práticas gerenciais quanto a forma como trabalhadores e gestores se veem dentro do mundo corporativo. Críticas acadêmicas ao Pop Management. Apesar do grande alcance e popularidade, o Pop Management não escapa das críticas acadêmicas, e elas são diversas. Um dos principais pontos é a sua superficialidade. Em vez de oferecer teorias sólidas, ele apresenta fórmulas rápidas e soluções mágicas, que muitas vezes não funcionam na prática. Um efeito simbólico importante é que o Pop Management pode funcionar como um conto de fadas corporativo, como eu disse anteriormente. Ele inspira e oferece alívio psicológico, mas ao mesmo tempo alimenta fantasias narcisistas, identidades fragmentadas e a ideia de que existem receitas prontas para o sucesso. Isso reforça uma cultura generalista que privilegia a eficiência e a competitividade, em detrimento de valores mais amplos, como solidariedade, ética e sustentabilidade. Autores como Omar Akhtouf apontam que, por trás desse discurso aparentemente moderno, persiste uma lógica mecanicista, em que o trabalhador é tratado como uma peça substituível. Já Wood Jr. e Paz de Paula mostram como a mídia cria narrativas de paixão, lucro e poder, que mais emocionam do que explicam, reforçando uma visão quase mítica da gestão. Por outro lado, pesquisas mais recentes revelam que os executivos continuam consumindo esse tipo de literatura, mas de forma mais seletiva. Hoje, em vez de seguir cegamente essas ideias, eles utilizam como complemento, combinando inspirações com experiência prática e referências acadêmicas. Ou seja, o Pop Management ainda exerce influência, mas num cenário mais crítico e consciente. Portanto, a análise do Pop Management deve reconhecer sua ambiguidade. Ele pode motivar e inspirar, mas também limita o pensamento crítico e reforça ideologias simplificadoras. O desafio atual é buscar uma administração que vá além dos modismos, valorizando visões mais éticas, plurais e profundas do trabalho e da organização como um todo. Bom, quando a gente pensa em gestão, muitas vezes vem à nossa cabeça aquelas narrativas inspiradoras, de motivação e de inspiração, que prometem que qualquer pessoa pode alcançar o sucesso se esforçar bastante. Esse tipo de discurso
que é muito comum no chamado Pop Management, parece positivo à primeira vista, mas ele também tem alguns efeitos sobre a forma como os trabalhadores se enxergam. O problema é que, ao mesmo tempo que motiva, esse tipo de discurso cria uma pressão constante. O trabalhador sente que precisa estar sempre engajado, sempre disponível e entregando uma alta performance. Ou seja, não existe espaço para cansaço, falhas ou até mesmo um ritmo de trabalho mais humano. Isso acaba gerando identidades fragmentadas, ou seja, significa que o trabalhador começa a se dividir entre o que ele realmente é e o que ele acha que precisa ser. É como se ele tivesse que vestir uma máscara de eficiência e sucesso o tempo todo. Com isso surge uma grande contradição. Essas expectativas de sucesso que o Pop Management vende são, na prática, inalcançáveis para a maioria das pessoas. Não importa o quanto o trabalhador se esforce, sempre vai haver uma sensação de que ele poderia ter feito mais, de que não está entregando o suficiente. Isso pode gerar frustração, ansiedade e até adoecimento mental. Então, os efeitos do Pop Management não ficam só no campo da motivação. Eles realmente moldam a forma como os trabalhadores se relacionam com o trabalho e com eles mesmos. Ao invés de criar apenas inspiração, muitas vezes acabam reforçando uma cultura de cobrança excessiva que mina o bem-estar do trabalhador. Então, quando olhamos para esse processo, é preciso refletir até que ponto essa busca incessante por engajamento e alta performance realmente ajuda e até que ponto ela prejudica os trabalhadores, colocando expectativas que, na prática, ninguém consegue sustentar a longo prazo. Falando um pouco sobre as mudanças mais recentes no consumo das obras de Pop Management, algumas pesquisas mostram que os executivos ainda continuam lendo esse tipo de material, mas não da mesma forma que faziam nos anos 90. Antes havia uma tendência muito forte de acreditar nessas obras como se fossem soluções mágicas, quase como se existisse uma fórmula pronta para resolver todos os problemas de gestão. Hoje a realidade é um pouco diferente. Os executivos têm uma postura mais crítica. Eles já sabem que esses livros ou teorias têm limites e não servem como uma receita única. O que eles fazem é aproveitar apenas aquilo que pode realmente inspirar ou acrescentar algo à prática deles no dia a dia. Esse olhar mais crítico é um sinal de amadurecimento. Em vez de simplesmente seguir o que está escrito, os gestores valorizam mais a experiência prática e também o diálogo com os colegas de profissão. Trocar ideias, discutir situações reais, compartilhar aprendizados passou a ser algo central. Assim, a gente pode dizer que o Pop Management continua sendo relevante, mas de um jeito diferente. Ele não é mais consumido de forma ingênua, e sim de forma seletiva. O público de hoje é mais consciente e escolhe o que realmente faz sentido aplicar. Apesar de todas as críticas, o Pop Management não é algo que podemos simplesmente descartar. Ele continua a ter um papel no cotidiano das organizações e dos profissionais. Em primeiro lugar, ele funciona como repertório simbólico. Muitos gestores e trabalhadores recorrem a essas ideias não porque eles acreditam que sejam soluções mágicas, mas é porque elas oferecem uma linguagem comum, metáforas que ajudam a pensar e até a comunicar mudanças dentro da empresa. Por exemplo, frases como pensar fora da caixa, ou espírito do dono, ou ser protagonista da sua carreira, não nasceram na academia, mas se espalharam a partir dessa literatura e hoje estão no vocabulário de qualquer organização. Isso mostra como o Pop Management fornece expressões práticas que acabam sendo úteis no dia a dia. Em segundo lugar, ele funciona como ferramenta de motivação e reflexão.
Muitos gestores usam livros e palestras em treinamentos, em reuniões com as equipes ou até mesmo para provocar debates. É comum, por exemplo, que líderes indicam a leitura de um best-seller de gestão como forma de abrir a cabeça da equipe para novas ideias. Não se trata de aplicar cegamente aquelas fórmulas, mas de usá-las como inspiração inicial. E, por fim, o Pop Management pode ter utilidade também no desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas encontram nessas obras um impulso para repensar a forma como lidam com carreira, liderança ou até com a própria vida. É claro que isso não resolve os dilemas estruturais do trabalho, mas pode ser sim um estímulo. O ponto central é: ele tem valor, sim, mas apenas quando usado de forma consciente e crítica. Ele pode servir como ponto de partida para a discussão, mas não como manual pronto para a ação. Para fechar, precisamos reconhecer que o Pop Management é um fenômeno ambivalente. Ele democratizou conceitos de gestão, tornou a administração mais acessível e trouxe inspiração para muitas pessoas. Por outro lado, também simplificou problemas complexos, reforçou modismos passageiros e muitas vezes funcionou mais como produto de mercado do que como conhecimento científico. Ele ajudou a consolidar uma cultura de gestão baseada na eficiência, na meritocracia e no culto ao líder. Essa cultura pode ser inspiradora, mas também pode ser opressora, gerando pressões psicológicas e até identidades fragmentadas. Hoje, vemos uma mudança. O consumo dessas obras continua, mas de forma mais crítica e seletiva. Os executivos sabem que não existem receitas prontas. Eles usam esse material como complemento, um pedaço de um repertório maior que inclui prática, experiência, pesquisa acadêmica e redes de relacionamento. A grande lição é que a gestão não é receita de bolo. É uma prática social, política e cultural, feita por pessoas reais em contextos específicos. O Pop Management pode inspirar, pode motivar, pode abrir debates, mas nunca deve ser consumido como fórmula mágica. E aqui fica a reflexão para todos nós. Quando nos deparamos com discursos de sucesso ou fórmulas prontas, precisamos sempre perguntar: isso é uma ferramenta real para transformar a prática ou apenas uma narrativa atraente? Se tivermos esse olhar crítico, conseguimos aproveitar o que há de útil sem cair na armadilha da ilusão. E é com essa reflexão que encerramos nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos.